O prazer de receber aqui no programa essas mulheres empoderadas, que está faltando uma ainda, a doutora Gabriela Monteiro vai chegar, mas já chegou aqui a nossa nutricionista Franciele Bratz, a Nutrifran. Tudo bem contigo, Nutrifran? Bem, bom dia, Alberto, tudo bem? Prazer tê-la aqui de novo, obrigado por aceitar o convite aqui, a gente debater um assunto tão importante, né? Debater Exato. não, fazer uma mesa redonda. Exato, discutirmos. Tá tudo bem contigo, tudo tranquilo? Tudo certo. Já chegaste a fazer a tua gestão do amanhã, que é o nosso assunto aí? Ou a gestão do presente, pode ser a gestão do hoje também, né? A gente faz a gestão do presente já pensando no futuro, né? Exatamente, a gestão do presente foi pensando no futuro. E também a nossa colaboradora de conteúdo, desde o início desse programa, ela deu muito apoio sempre pra gente aqui, que é a Tatiana Fernandes, que está se formando... O que te chama, afinal de contas? Já te chamo de psicóloga ou não? Sim, já posso. Já entreguei Para tudo. de te mexer na cadeira que tu tá irrequieta aí. Ai, tá. Senão não vamos... Já entreguei todos os meus trabalhos, já terminei meu estágio. Ai, acabou. Psicóloga agora. Psicóloga. Além de psicóloga, a Contadora. Tati também é contadora, especialista em alimentação saudável, sempre colaborou com a gente e também ela mudou a vida dela. Conta assim num breve resumo, porque tu já contou aqui um pouquinho a tua história de vida que vai se enquadrar exatamente no que a gente vai falar, que é a gestão do amanhã. Porque a gente está vivendo a era da internet, da inteligência artificial, da realidade virtual, enfim, e é imperativo que a gente acelere o passo para darmos conta de um ambiente cada vez mais veloz e incerto. Mas isso vai afetar também a nossa vida, né? Não vai afetar só, não vai ser só a questão com os robôs, vai afetar a nossa vida e as nossas relações. Mas tu bem antes, já prevendo que isso ia acontecer, mudou a tua, né, Tati? Mudei muito, Alberto, porque não tinha como continuar como eu estava, né? O futuro para mim era bem incerto, porque pensa numa pessoa doente, era eu. Eu tinha, há 10 anos atrás, eu tinha tudo que era rinite, tudo. Tudo it. Tudo que era ruim, vivia no plantão. E aí eu disse não. E os médicos diziam, tu é propensa, vai ter pro resto da vida. E aí eu disse, não pode ser assim. Aí fui atrás, estudei, procurei e mudou totalmente a minha vida. Agora eu acho que eu estou um pouco mais preparada para esse amanhã do que eu estava há anos atrás. Sim, mudar, não adianta só mudar a alimentação, não é a dieta, não é isso. A gente tem que mudar a nossa perspectiva sobre a vida. Tá tudo incluído, né? A alimentação, o teu espiritual, o teu emocional. Tá tudo ali, atividade física. Se tu não mudar todos esses parâmetros, tu não consegue. Então, é um estilo de vida diferente. E tem a Ayurveda aí também, né? Tem a Ayurveda, Explica que é pra o que quem não sabe o que é Ayurveda. eu me baseio muito na Ayurveda, por quê? Porque é uma medicina milenar, já mais de 5.000 anos atrás, e é a ciência, o estudo da ciência da vida, né? Como que a gente consegue melhorar a nossa vida com o que a gente tem, que veio da natureza, tá ali, né? Tá pronto, já veio, não essa química, toda essa que a gente vive, esses ultraprocessados, toda essa que foi com a revolução industrial que veio tudo isso, né? Que parecia ser, nossa, agora a gente tem tudo, é tudo rápido, é micro-ondas, esquenta só que agora a gente está vendo que tudo isso nos faz muito mal. Então tá voltando ali a época da nossa nona, fazer a tua comidinha, ter o teu canteirinho com os teus temperos, com as tuas comidas. Então é isso, né? A gente não é retrocedendo, acho que a gente está trazendo de volta, tá vindo, né? Essa bola de neve tá voltando para que a gente se cuide e tenha essa gestão do amanhã, porque não adianta estar aí cheio de remédio, sobrevivendo. A gente tem que agora viver e viver bem com leveza, mesmo diante de todas essas circunstâncias que a gente vive. Exatamente, porque a Revolução Industrial, ela não tem mais volta, né? A quarta revolução é a mais forte, mais representativa de todas e vai afetar, realmente vai facilitar em
por um aspecto, a nossa vida, de alguma maneira, né? Mas, por um outro lado, tem as questões simples aí que a gente não debate, que são essas questões. E aí, a gente, né, a gente tentou, onde é que entra a nutrição? Onde é que entram os alimentos? Onde é que entra o teu trabalho, por exemplo, nessa revolução industrial? E eu acompanho vocês aí também pelas redes sociais. Gosto muito das receitas de vocês. Acompanho o dia a dia, o passo a passo da Nutrifran, passo né? a passo. Que também está nessa onda, né? Não é só a questão de trabalhar, a questão de caminhar, a questão de gravar um vídeo de vez em quando, a questão de sobreviver, de viver. Como é que se enquadra isso? Complementando o que a Tati estava falando, né? Que a gente foi evoluindo, né? Tecnologicamente, as coisas foram crescendo e a gente não para pensar, na verdade, o quanto isso afeta a nossa saúde, né? Porque assim, a gente vai, ótimo, a tecnologia está aí para ajudar, a gente está né, avançando para facilitar, só que esse avanço a gente começa a ter químicos, produtos industrializados e cada vez mais a gente quer buscar o quê? Agilidade, rapidez, micro-ondas, né? As coisas que vão ali. E não se parou para pensar, ou até então não se tinha o conhecimento de o quão negativo isso poderia trazer para a nossa saúde, né? E a gente está no mesmo momento agora. O que é a inteligência artificial? O que todas essas coisas, de alguma maneira, vão afetar a nossa saúde? E quando a gente fala em saúde, não estamos falando somente da alimentação, né? Eu concordo plenamente que a Tati falou que é tudo essas áreas da vida, né? Então, assim, a gente tem muito a ideia de querer pontuar. Não, é só alimentação. Não, o problema pro meu excesso de peso é porque eu tenho que praticar atividade física. Não, é todo um contexto. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade, eu preciso cuidar da minha alimentação, atividade física, financeiro, né? É todo um conjunto, assim. Então, hoje a gente tem que pensar, né, no amanhã mesmo, assim, beleza, o quanto buscar essa agilidade de a gente tá o tempo inteiro, né, com o telefone na mão. A gente já é uma extensão, né, da mão, o telefone ali. E o quanto isso está afetando o nosso dia a dia. Porque a gente não se dá o tempo de parar para fazer uma refeição, né? O ato de parar para o almoço, de parar para jantar, entrou quase como um luxo, né? Não, é só, se eu tiver tempo, eu falo muito com meus pacientes assim, não, a gente tem que estar na nossa agenda, né? A gente tem que, os nossos cuidados, eles são prioridade. Então, assim, não é, se der tempo eu vou fazer atividade física, se der tempo, porque o se der tempo nunca dá, né? A gente sempre vai ter uma coisa para colocar. Coloca isso, já faz uma programação do teu dia, né? Sim. E também não precisa almoçar todo mundo ao meio-dia. Pontualmente ao meio-dia. Não é essa a questão. A chance é assim, né? Tem que ser ao meio-dia. Aí o restaurante fica lotado, aí tem fila, aí tu te estressa, come mal, né? Pode ser um pouquinho depois, um pouquinho antes também, né? Sim, não. A questão é de você se permitir isso, sabe? Eu vejo muito assim, não, vou lá comer correndo. E o quanto esse comer correndo está afetando a tua digestão, o quanto esse comer correndo está alterando. Aí a gente começa a entrar aqui na fisiologia do corpo mesmo, né? Porque essa correria do dia a dia acaba afetando os nossos hormônios. A gente tem aí possivelmente, vocês já devem ter ouvido falar do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E quando a gente tem isso alterado, isso começa a trazer prejuízos. Por que hoje em dia está tão mais evidente a questão da saúde mental, né? A gente estava discutindo ansiedade, compulsão, vontade de doces, porque a gente está alterando, a gente está mais estressado, a gente não para fazer o básico, né? A gente esquece que antes de sermos produtivos, nós somos seres humanos, né? E a gente tem que cuidar disso também. Antes de sermos produtivos, nós somos seres humanos. Isso aí, olha só. E a Franciele Bratis, que é nutricionista, ela falou sobre a saúde mental. 83, eu peguei um percentual, % foi o aumento de demanda por atendimentos de 2023 para 2024. O aumento de pessoas procurando por atendimento de saúde mental. Quer dizer, saúde mental também não é um direito, né? Não é um privilégio, psicóloga Tatiane Fernandes. É um direito, quer dizer, nós temos que... Nunca os psicólogos e profissionais dessa área foram tão requisitados e tão necessários. É muito importante porque a gente não está se dando conta de toda essa revolução que está vindo e o nosso emocional, onde é que está a nossa saúde mental? Onde fica isso, né? Então, a gente, enquanto não se parar... Ansiedade é bom, não é ruim.
Só que a gente está num extremo de tudo. A gente precisa de ansiedade, porque senão a gente não levanta da cama. Não levanta da cama, a gente precisa do cortisol, senão a gente não levanta da cama de manhã. Então, só que está tudo muito extremo, está muito sobrecarregado, as pessoas não conseguem... Porque não existe vida perfeita. A gente não tem como dizer, tá tudo lindo, agora eu vou conseguir fazer atividade física, agora eu vou conseguir comer, sentar para comer. Não tem, a gente tem que ter leveza no meio de tudo e de todas as circunstâncias, mas não é aquela leveza, não tenho nada para fazer. Não, é aquela leveza de, apesar da circunstância, eu consigo... Calma, isso vai passar. Hoje é um dia ruim, mas amanhã pode ser melhor. Então é isso. Só que a gente não está se dando tempo para parar e nos entender. Então por isso que a saúde mental está tão procurada hoje em dia, porque as pessoas agora estão se dando conta que se elas não... Eu costumo falar nos atendimentos, eu costumo falar para as pessoas que a gente é um computador perfeito, muito melhor do que a última geração que existe aí. A gente tem tudo aqui dentro e tudo funciona muito bem. Só que a gente não vem com o manual do proprietário. O proprietário somos nós, então a gente tem que cada dia entender. Opa, o Alberto ficou estressado porque mandaram uma mensagem para ele. Ele sabe que quando mandar aquele tipo de... ele já vai ficar estressado. Então ele... O que eu faço? Daí o Alberto reflete, o que eu faço para não ficar mais estressado? É isso que a gente precisa refletir sobre o que a gente está fazendo. Só que a gente é tudo na corrida, não reflete mais sobre nada. Só vai vivendo e chega aquela hora, tá com depressão, tá com... Né? Ter a consciência, né? A gente não tá tendo... É um combo. Não adianta querer... então, existe essa pílula, eu tomo, eu emagreço. Existe essa pílula, eu tomo e não vou ter mais depressão. Não dá. Enquanto a gente não se der conta... Não é fácil, claro, né? Falar aqui tá sendo lindo. Cada caso é um caso, né? Um dia após o outro. Aos pouquinhos, como a gente sempre vai falando, aos poucos eu vou me entendendo. Aos poucos eu vou encontrando soluções. E assim, trazendo para a gestão do tempo, né? Estamos acelerados, queremos imediatismo em tudo e estamos buscando soluções rápidas para as coisas que demandam tempo. Né? Então, assim, eu vejo muito, né? Eu trabalho com emagrecimento, então as pessoas chegam pra mim, assim, com 20 quilos acima e, tipo assim, quero em 30 dias, tá? Perfeita. Sarado. Por isso que não vai dar certo, Por isso que não vai dar certo. Porque elas vão usar 30 dias de uma dieta que tu vai dar pra elas. Maravilha, emagrece 10 quilos. Mas depois ela vai pensar em comer até a panela, né? Não adianta, porque como eu me restringi tanto... É isso que a gente fala, se for aos poucos, hoje eu vou trocar o X por um prato de salada, mas eu sei que de noite eu posso comer mais um pãozinho, sabe? E não tirar tudo da vida. E a dieta, na verdade, eu brinco que é um coadjuvante dentro de todo um contexto, né? É isso aí. Agora, a nutrição, Nutrifran, onde é que entra nessa história toda de revolução industrial? Porque as nutricionistas também elas são procuradas, né? A gente brinca, Itu, né? Diz que nutricionista é igual a academia para mim, né? O cara vai uma semana, vai 2 sessões, 3, depois desaparece. O cara desaparece. Os teus pacientes, quando desaparecem, não vão conseguir, depois reaparecem, depois desaparecem. Sim. Como é que lida com isso? Até porque, só para te interromper, muitos profissionais formados na área de nutrição, na área de psicologia também, de psiquiatria, a gente vê pelas redes sociais fazendo desinformação. Não é só bicão, né? Não é só bicão, aquele que se diz nutricionista, que se diz... Não, é profissionais formados. E a gente vê muito isso. O pessoal está desinformado, está repassando informações erradas pelas redes sociais. Está usando a tecnologia para repassar aquilo que as pessoas querem ouvir. E aí se esquecem de que a gente precisa de verdade nas notícias, né, nas informações. A nutrição, originalmente, né, ela começou com a ideia, né, do bendito da dieta. Então, o foco, claro, a nutrição é a base, é a alimentação. Só que aí entrou naquela ideia, eu quero emagrecer, eu vou fazer a dieta tal, e aí
E o que acontece depois? Que era o que a gente estava discutindo, né? Então, hoje, eu acho que eu posso ser bem clara, assim, eu falo com os meus pacientes que a dieta é literalmente um coadjuvante. A gente tem todo um contexto para trabalhar. Eu falo sobre espiritualidade com os meus pacientes, eu falo sobre ansiedade, eu falo... Às vezes eles brincam assim, Fran, mas aqui a gente fala de tudo, né? Porque justamente a gente precisa cuidar de um contexto, né, inteiro. E, então, assim, eu preciso trabalhar com o meu paciente, mesmo na correria do dia a dia, o ato de cozinhar. Porque a gente acha que é só preparar comida. Não, tem toda uma lógica ali por trás que é pra gente pensar que nós somos seres humanos, precisamos ter momentos de socializar, usar a comida como socialização. E quando se fala em dieta, nutricionista, eu brinco assim, eu tenho que cuidar quando eu vou nos lugares. Eu falo, não, eu sou das nutris boas. Porque se tu fala em nutricionista, as pessoas, elas têm medo, literal. Eu tenho medo de nutricionista, eu tenho um pavor. Meu Deus, nutri, eu tô, né, tipo, a pessoa com um pedaço de pizza na mão, assim, tu é nutri? Eu disse, calma, pode comer. Então, assim, tem todo o ensinamento, sabe? Não é, seguir dieta, teoricamente, é fácil. Você faz por um período. Mas e depois? Como que você lida com isso? Como que você cuida da tua vida social? Como você diz sim quando você quer comer uma coisa? Como que você diz não quando quer comer? Então, eu falo muito da parte da psicologia, a gente acaba, a nutrição e a psicologia, elas se entrelaçam muito, né, justamente porque a saúde mental está requisitadíssima, né? Então, assim, eu não consigo atender um paciente sem trabalhar alguma questão mental, né? Então, tem lá dentro do meu atendimento um programa de inteligência emocional. Isso tem a ver com a comida diretamente? Não, mas às vezes eu falo... Fulano, você deu um abraço hoje do seu marido, na sua esposa, sabe? Porque isso libera hormônios do bem. E é isso que a gente tá deficiente, a gente tá pobre, porque a gente quer acelerar celular, a gente quer acelerar trabalho, produtividade, cada vez fazer um curso a mais, e a gente está esquecendo de se relacionar com as pessoas, a gente está esquecendo de ter um momento de cozinhar, de ter um momento de refeição, de cuidar do que é o básico. Bom, nós estamos aqui conversando sobre gestão da manhã com a psicóloga, já vou chamar de psicóloga, a Tatiane Fernandes, a Nutrifran, a Franciele Bratis, nutricionista. E agora chegou aqui também a doutora Gabriela Carneiro Monteiro, médica psiquiatra da infância e adolescência. E ela tem um projeto muito bacana que é o Troque Telas. Ela está insistindo muito nisso. Várias entrevistas a gente já fez sobre isso e está se espalhando. A gente tem que continuar insistindo. Tem em nós aqui um aliado, doutora Gabriela. Né, Alberto? Bom dia, obrigado pela presença. Desculpa, gente, no atraso. Isso é a correria do domingo. Domingo de manhã, é difícil. Esse Alberto me convida para esse programa domingo de manhã. Não, eu tô bem feliz. Então, verdade, Alberto. Lembra que o Alberto me mandou mensagem dizendo que o Troque Telas tinha que se mexer, né, Alberto? Que a gente tava... Você lembra? Tu falou, olha aí, Gabi, tá todo mundo nos imitando. E daí eu montei, porque depois eu lancei o curso, né, Alberto? Então eu queria falar pra vocês, eu tava ouvindo antes, né, já do carro, as meninas falando. Gente, é muito verdade isso, tá? E falando um pouco sobre o meu projeto Troque Telas, na verdade, eu estava estudando, né, vários livros sobre o assunto. Tem um livro muito interessante, que agora está super em voga, né? Que é do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. E esse livro traz uma coisa que eu acho que vai mudar muito toda a nossa visão, assim, disso, sabe? Quer dizer, eu acho que ele traz essa pesquisa que vai nos ajudar muito a embasar isso que a gente já vinha percebendo, né? O que ele mostra na pesquisa dele, que eu falo muito no curso, e que vamos aí espalhar, né? Ele fala que, é muito interessante, que de 2010, ali na década de 2010, é que chegou, tipo assim, na gente, na casa, smartphone, rede social, celular, essa coisa assim, mais próxima, assim, sabe? Internet que não era só de mesa, que a gente levava para os lugares. E aí, o que ele fez? Ele fez, ao mesmo tempo, uma comparação, ele pegou estudos, tipo, no mundo inteiro, gente. E aí, o que ele descobriu que conta nesse livro, né? Que também foi na década de 2010 que a gente começou a ter uma queda muito grande na saúde mental, principalmente na geração ali, né? Daquela infância, naquela adolescência. O que a gente vê? Na verdade, tá todo mundo com a saúde mental em frangalhos, né, gente? Tá todo mundo com a saúde mental em frangalhos. E eu acho que pós-pandemia foi muito pior, né? Mas esses estudos que ele mostra, ele traz as tabelas, eles foram de antes da pandemia. Então, pós-pandemia, que eu acho que ele fez o livro ali antes, deve ser pior ainda, gente.
Mas são tabelas, assim, ó, que assim... Assustadoras. Horrível. Tipo, até 2010, a coisa, sabe? Suicídio, né? Automutilações, transtorno ansioso, depressivo. Encontrar amigos na rua... Tem até isso no livro. Encontrar amigos depois da escola, sabe? Se sentir mais sozinho na escola. Era uma coisa que subia e descia, mas tava, né? Gente, depois de 2010... Desceu tudo, assim, ó. E ele traz estudos do mundo inteiro. Então, o que ele diz? Será que foi uma crise econômica, uma guerra? Mas é todo mundo, entendeu? Aconteceu, tipo, ao mesmo tempo. Então, eu achei isso muito interessante, porque esse livro nos embasa a dizer o que a gente já vê na vida real, né? Que sim, que as telas, assim, a revelia, aumentaram muito os transtornos mentais, sabe? Então, uma coisa que eu trabalho muito no Troque Telas também é que, sim, é claro que a gente quer ensinar os nossos filhos como usar as telas de uma forma saudável. Mas não é só eles, né, gente? A gente fala muito, né? Porque nós também estamos bem mal, né, na fita. Os adultos, né? Os adultos estão mal na fita. Estamos, gente, estamos. Como é que a gente vai ensinar se a gente não larga? Eu começo por mim, eu sou um cara que tem que trocar telas. Eu também. Ou apagar telas, né? Eu também. Uma questão de higiene do sono, um monte de questões junto. aí. Então, tá perigoso essa situação. Tá mesmo, Isso gente. na infância e na juventude, você é especializa nessa área, né? Isso, quer dizer, nós o adultos, livro sim, mas todo é baseado na infância e adolescência, mostra mais estudos. Mas a gente sabe que é todo mundo, né? Porque, no fim, os adultos também, né, gente? A gente vê mais procura, né? Mais procura em consultório e tudo, né? E eu acho assim, né, gente? O que eu vou dizer? Que, na verdade, a saúde mental tem tudo a ver, né, com a nutrição. Porque a gente engole as emoções, né? Com certeza. Então, se tu não trata a tua saúde mental, tu não vai conseguir emagrecer. Não, não tem como. Dieta é aquilo, né? Não tem. Só aquele... Eu vou dar um exemplo, né? Tanto que tem vários estudos mostrando, né? Falando agora de adulto, que quem faz bariátrica tem muito risco de depois ter transtorno de abuso de substância, né? Porque tu faz a bariátrica, tu não trata a questão emocional e daí tu tem que achar outro jeito de... E tem outro estudo que diz que 107% tu aumenta o teu peso, né? 30 dias depois de tu ter feito... Então, quer dizer, não tem como tu mudar sem tratar se tu não mudar a tua saúde mental. Verdade, porque tem, como a nutricionista que sabe, a gente tem diferentes fomes. Tem a fome fisiológica, tem a fome emocional, tem a fome social. Então, não tem como, né, tu mudar isso. Se tu tem algum apego à pizza, vamos supor, né? Aquela coisa que te lembra a família, que te lembra... Tu vai comer aquilo sempre. Sim. Então, não tem como tirar isso. Eu gosto muito do Thiago Nigro, né? Daí ele casou com a Mayra Carlos. Mas assim, apesar... Quem são esses aí? O Thiago Nigro é maravilhoso, gente. Indico pra quem quiser estudar financiamento, tipo, investimentos, né? Mas daí a mulher dele, a Mayra Carlos, vou comentar, deixa pra Nutri. Mas ela fala uma coisa... Jogou mal pra mim agora. Mas ela fala uma coisa muito interessante, que não é mentira, que é essa frase, né? A gente engole emoções, e falando de saúde mental, a gente tem 2 pontos, né? Quando a nossa saúde mental não está boa, a gente come literalmente as nossas... Ou não come nada, né? Não come. E perde muito peso, e aí também faz mal. Tem os dois, mas o que está na atualidade é a gente comer literalmente as emoções. Então, tipo, eu tenho pacientes assim, ó, que não tem fome. Ele sabe que ele não tem fome, mas ele tá lá, colocando pra dentro, porque ele tá tentando suprir, ele quer, na verdade... Exato, é essa palavra. Ele quer suprir o vazio que existe ali. Esse é um ponto falando de saúde mental. E aí tem o outro, que a gente esquece... que para nossa saúde mental funcionar, para a gente estar bem, para a gente liberar hormônios como dopamina, serotonina, a gente precisa do quê? De nutriente, minha gente. A gente precisa de vitamina. Eu sei que parece papo de nutri, tá? E vai ser um pouco aqui. Mas é verdade. Mas a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de minerais, né? A nossa mente, né? Falando fisiologicamente, cérebro, é formado de gordura. Se a gente come gordura ruim, como que a gente vai fazer as coisas funcionar? Como que a gente vai fazer os neurônios fazerem as ligações ali, Não sabe? tem ligação de neurônio. Não tem. Tem gente que não tem nem meio neurônio, então é um problema, né? Nós estamos vivendo num momento em que a gente está questionando os neurônios mesmo, né? E isso tudo envolve, eu estou brincando aqui, mas tudo envolve, esse combo que vocês estão falando aqui, de alimentação, saúde emocional, relações pessoais, questão familiar, gestão do tempo, tudo isso. Como é que tu leva o teu tempo, Nutri?
Agora eu vou pegar vocês aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou vai falar de individualizar. tempo. Porque, assim, são 3 profissionais. Ela vai... São 3 profissionais, tá? Que estão falando sobre uma questão muito importante, que é a alimentação e esse combo, né? Questão emocional, saúde mental, enfim, uma série de coisas. Mas são 3 profissionais que precisam trabalhar. Precisam ganhar seu dinheiro, precisam sobreviver, precisam ter família, tem amigos, tem uma série de questões. Vem no domingo de manhã, tem um cara chato que convida vocês para apresentar. Tá num programa no domingo de manhã, tem que correr no domingo de manhã. Como é que vocês fazem a gestão do tempo de vocês? E a Nutri falou sobre a questão de cozinhar, aprender a cozinhar, coisa que a Tati fala desde o primeiro programa aqui, sobre dando receitas, inclusive, e até inventando algumas fórmulas, porque o maridão entrou nas fórmulas dela também, né? Se o maridão não tivesse entrado, também tem essa questão da gestão das relações, né? Nutri. Exato, gestão do tempo. Cozinhar. Voltando um pouquinho, assim, que a gente estava falando, né? A gente sabe que a gente coloca muita coisa dentro da nossa rotina. Hoje a gente trabalha, tem gente que é mãe, pai, enfim, tem que dar conta de um monte de coisa. Só que a gente tem uma questão que a gente quer abraçar o mundo, às vezes, né? A gente quer abraçar o mundo e aí a gente deixa de fazer justamente as coisas que são importantes. E eu entendo que não é fácil, né? Ter uma vida, assim, onde a gente faz tudo e ainda tem que pensar em cozinhar e tem que pensar em se alimentar bem, né? E a mulher é pior. Desculpa os homens. Quem falou foi a doutora psiquiatra. A gente abraça tudo, a gente quer abraçar o mundo. A mulher Tudo também do temos nosso culpa, também temos culpa. Temos a nossa E os homens culpa. deixam, né? Porque já que quer. Eu sou ampla minoria, que a não ser que eu chame o Tom para gente poder... Então, assim, só que a gente tem que aprender a se colocar como prioridade, sabe? Eu acho que, assim, é uma frase que eu acho que ela não... eu falo assim, coloque-se como prioridade, né? Mas ela não representa o tanto que eu gostaria que os ouvintes aqui entendessem, sabe? Porque a gente deixa de fazer as coisas que são importantes. Então, assim, o ato de cozinhar, ele não é só para, vamos lá, meu Deus, colocar aqui, né, e vamos fazer rápido. Não, é um momento de desfrutar, de estar em contato com a comida, né, e isso, já tem estudos que falam o quanto ter ações desse tipo de, hoje vamos fazer um jantar do casal, hoje vamos fazer um almoço de família. Não é possível fazer sempre, todo dia, não precisa ser todo dia, mas uma vez na semana, será que eu consigo reunir a minha família, cozinhar com os meus filhos e ter um momento, sabe? Fazer esse tipo de ação já faz a gente liberar hormônios do bem, né? Que eu falo. E isso contribui para a saúde mental, sabe? Então, é todo um passo a passo que não é só, eu vou pegar a dieta, vou pegar tudo prontinho aqui e vou comer, né? Claro, graças a Deus, hoje tem coisas que facilitam a nossa vida, a rotina, que são boas, mas a gente também tem que cuidar com o mundo dos industrializados, que a gente estava falando aqui no início, que quanto mais industrializados a gente come, né, lá, sem querer entrar muito em composição, mas se a gente for olhar, tem muito produto químico. O que o produto químico faz? Ele se liga aonde? Com os nossos neurônios, né? Hoje já está mais do que comprovado, né? Que esses produtos químicos, eles são indícios, né? Para Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças. Demência. Questão da memória. Exato. Que foi tudo aquilo que a gente conversou semana passada aqui sobre saúde do cérebro, né? Na verdade, isso aqui que vocês estão falando é um complemento muito importante mesmo, de tudo que falou o Dr. Marcelo Roxo na semana passada na entrevista aqui, que está no youtube.com/acredita F5, tá ali a entrevista íntegra. Ele pega todos esses aspectos que vocês estão trazendo também, né? O ato de cozinhar, né, Tati? Tu é uma das que as tuas receitas aí eu fico enlouquecido. Aprendi o que é alho, como é que é? Alho poró, aprendi com a Tati alho poró, que eu chamei de coró, né? Eu nem sabia que existia esse alho aí. Mas enfim, é isso, né? E aí comecei a fazer algumas coisas que tu explicava aqui. E comecei eu tirei o açúcar, por exemplo, o açúcar eu tirei de várias coisas e tal. E foi tudo aos poucos. Foi tudo aos poucos, sempre Tem aquilo que diz ser, a Nutri, aquilo que diz né, Nutri, aos pouquinhos. Aos poucos gradativamente. Tudo de uma vez não funciona, gente. Tentem fazer uma experiência. Hoje eu vou cozinhar. Pega uma receita e tenta. Coloca amor naquela, sabe? Aquele tempo que tu vai tirar para ti. Não esperar
que nem eu e o Eberton, a gente fez um acordo, O né? Eberton é o Tom, É o que eu tô Tom, jogando. meu marido, Marido da A Tati. gente fez um acordo, assim. Qual porque foi eu o falava, acordo com o Tom? Porque eu falava muito assim, quando eu ficar mais velha, eu quero morar na praia, eu quero, né, fazer isso, fazer aquilo. Eu disse, por que eu tenho que esperar ficar mais velha, gente? Vamos, a gente botou na cabeça. Claro, tem semanas que não dá, mas quase toda semana, sexta-feira, a gente não trabalha, a gente vai pra praia. Onde é que é a tua casa? E aí? Pode ceder pra gente? E aí, sabe, eu ficava, vou deixar de fazer uma coisa. Por que eu não posso tirar mini férias toda semana? Sabe que tem uma ação que eu faço com os meus pacientes, que é para justamente ir treinando um pouquinho disso que você falou. Não Eu é disse assim, ó, fácil. escreve aí, qual que é a sua rotina dos sonhos? Sabe? Como que é, se você pudesse fechar os olhos agora e pensar, Vamos qual fechar os é... olhos, todo mundo aí. Fecha Vamos os olhos pensar. aí. Você que está ouvindo a gente, fecha os olhos e pense. E pense, qual é a sua rotina dos sonhos? Como que é quando você... Sem limitações, assim, sabe? Realmente é aquilo que você deseja. Aí você acorda de manhã, como que é? Você acorda e vai pra onde? Ah, eu tenho uma casa com uma sacada, olhando pro sol. O que é? Ah, eu tomo café da manhã na rua. Como que é? Sabe? Você entender a tua rotina perfeita dos sonhos, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. E você escreve. Ah, das 6 às 7 eu faria isso, das 7 às 8. Vai desenhando, sabe? Bem sonhador, assim. E aí eu faço a seguinte pergunta. Opa. Tá, beleza. Dessa rotina dos sonhos, qual é o detalhe que você pode fazer hoje? Entende? Qual é o ponto que você tem possibilidade? Ah, eu não tenho uma casa com a vista para o sol. Beleza. Eu não tenho. Não enxergo, não tenho. Eu que eu tenho mais ou fiz? menos ali. O Eu solzinho trouxe, chega ali. eu trouxe depois exemplo das 10. porque eu sou apaixonada em ver nascer e pôr do sol, né? Mas hoje na minha casa eu não tenho essa possibilidade, eu não enxergo Nascer do sol. nascer do sol. Não o pôr do sol, né? Não, Nascer o Pôr do sol também pode ser, né? tá, pode Vai ser um pouquinho não, lá no de final manhã. do dia, né? Nascer no início, pôr no Não, no final tanto do faz, dia. não, porque nascer do sol eu me recuso. Pôr do sol já aceito, né? Porque Deus o livre acordar Essa é uma- às 5 horas Eu da manhã. adoro nascer. A Nossa psiquiatra revoltada. Senhora. Revoltada, Fazer já um acorda novo cedo. Instagram Tem pra ela. diferença. E aí? E aí, você entender os detalhes. Ah, não tenho possibilidade hoje Agora de disso. acordar e enxergar o nascer do sol. Beleza, eu abro a porta da minha casa e eu deixo o sol entrar. É isso a minha possibilidade hoje. Eu tomo café da manhã, né? Olha. Quando não tá frio, é claro. Né? Mas assim, eu vou ajustando detalhes, sabe? Detalhes da minha rotina para que eu já possa ir vivendo isso hoje. Esse é o detalhe, né, Tati? A gente Esse é o tava falando. detalhe, é hoje, o que dá pra fazer. E não é fácil, que nem pra nós, a nossa sociedade, a gente dizer que não vai trabalhar na sexta. Meu Deus, mas... Só que daí isso aí foi indo um pouquinho, que hoje se tornou realidade. Não tem como tu mudar uma coisa do dia pra noite. Aquilo tem que entrar no teu inconsciente, no teu consciente e fazer sentido. Enquanto uma coisa não faz sentido na nossa vida, não adianta. Voltamos pra dieta e emagrecimento. 8, não 80. faz sentido na minha vida isso. Enquanto eu não entender por que eu engordo e emagreço, o que tem ali no meio? O que tá me travando ali no meio? É o detalhe. Sabe? É o detalhe. Eu tenho uma paciente que não conseguia parar de fumar. E ela disse, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que ficar uma semana sem fumar. Ela estava entrando em parafuso. Então, ela começou aos pouquinhos tirando o cigarro. Mas a gente teve que trabalhar e entender o porquê que ela fuma. Enquanto não entender o porquê, ela sabe que faz mal, ela sabe que pode morrer, ela sabe que estava com uma doença. E ela fala, eu sei, como é que eu não consigo? Até que a gente entendeu o porquê. Os pais dela fumavam e na época deles era lindo fumar. E fazia parte da sociedade. Aí ela se deu conta, ela estava sendo aceita porque fumava. Se ela não fumasse, ela não era aceita pelos pais da cabeça dela. E aí, trabalhando isso aos pouquinhos, ela fumava 20, uma carteira, eu acho que é 20 cigarros, hoje ela tá com 10. Compra cigarro avulso. Vocês falaram. Vocês falaram. Doutora Gabi, a senhora que não Quer falar? dá bem Enquanto com... a gente não entendeu o porquê, não Com resolve. acordar cedo. Ela que não se dá bem com o amanhecer, mas se Vocês dá bem com o falaram um pôr do negócio sol. interessante, né? Porque um dos principais tratamentos para ansiedade é o mindfulness, né? Que é essa técnica de viver o agora.
agora, né? Mas o que é mesmo o assunto de hoje, Alberto? É a gestão do amanhã. Então, pessoal, é muito difícil viver no agora e o celular também não ajuda muito. Porque a gente também fica muito tempo nisso, né? Teu celular, ele te dá... Ai, quais são os meus sonhos? Na verdade, a gente quer viver o agora, mas a gente tá constantemente ligado no amanhã, né? Quais os teus sonhos? Porque, o que tu quer? Tu quer fazer agora, mas o que tá teu sonho pra depois, né? Tá hoje. Qual que é a tua gestão do amanhã, entendeu? Tipo, então, é difícil, né, gente? É difícil porque a gente é muito apegado no que a gente vai fazer, nossos sonhos, nossos planos, né? Enquanto não gerir o hoje, o amanhã. E aí a gente não consegue sair do amanhã. E daí que a ansiedade ela vai lá em cima também, né? Agora, os brinquedos, onde é que entra nisso? Até do tempo dos Jetsons, doutora Gabriela? Ah, claro. Quem não? O desenho não, né? animado. Nós aqui tudo samba, eu Os acho. Jetsons é um desenho animado que surgiu Que pelo... tudo virou... tá pior que os Simpsons, antigo né? estúdio Preveu tudo. Ana-Barbera, é isso, né? Que fazia Tom Jerry também, mas assim, os Jetsons é na década de 60 e que tinha lá o pai, mãe, filho, um cachorro e tinha uma empregada doméstica que era um robô. A empregada fazia tudo. E eles já projetavam isso na década de 60, já que eles viviam em 2062, eles já projetavam algumas coisas na área de robótica que ia acontecer, quer dizer, carros espaciais. Eu não me lembrava que era 62. Exatamente, 2062. Então, Só falta o carro espacial. só falta o carro espacial, né? Porque tem algumas coisas que foram projetadas lá. Inclusive, esse desenho animado foi feito também por cientistas, né, imaginando como seria 2062. Agora, trocar telas por brinquedos, doutora Gabriela. Muitos pais estão escutando a gente, ou avós que cuidam de crianças, enfim. Como é que faz para brincar junto com os filhos? Mas é Tu é uma consumidora de brinquedos, vem dizer que não. Sim, ou até Brinca alguém também. mandou... Não sei, alguém mandou no Instagram assim, ai, mas daí, doutora, tu não vai trocar a compulsão de celular por compra, né? Eu falei, a compulsão por compra é minha, né? Não do meu filho, no caso. Não, eu acho que o troque telas envolve muito, na verdade, a família toda, né? Eu acho que essa é a questão. Não adianta, porque a criança é esponja, não adianta eu querer que tu troque as telas, né? Da criança. Mentira que é café. Ai, que alegria. Não adianta eu trocar a tela da criança e eu seguir lá na minha tela, né? Então, o que eu gosto muito de trabalhar, na verdade? Sim, dá pra gastar dinheiro, né? Eu mesma adoro comprar brinquedo, né? Fazer o quê? Tem compulsão por comprar brinquedo, é Tenho, isso? gente. Não é teu filho? Não, né? Meu filho nem mexe. Daí agora na Shopee pra R$10 um leguinho, R$20 um leguinho, aí R$5 aí vai chegando leguinho. Mas tu brinca com teu filho, não é só pra ti, né? Os brinquedos. Não! O que acontece? O Noah é muito pequeno pra montar Lego, né? Sim. Então ele adora quando tá pronto. Mas eu adoro. Sabe o que eu adoro muito? Que também é muito interessante? Coisas manuais, né? A coisa manual ajuda muito na questão de saúde mental. E pra eu que sou uma pessoa quase nada ansiosa, me ajuda muito, sabe? Então, essas faça você mesmo. Eu adoro, gente. Aí vem às vezes vem aqueles negócios. Agora eu tô numa que é pintura de diamante. Que vem uns diamantes, uns negocinhos, umas paredes, vai colando no quadro, sabe? Sim, Daí o que acontece? Lego eu adoro montar, daí eu vou montando, né? E aí o Noah fica ali comigo, mas ele quer brincar depois que tá pronto, né? Porque ele não consegue ainda montar as pecinhas, né? Mas o que eu acho que é interessante, não precisa ser uma coisa de comprar, né? É que nem a gente falou aquela vez daquele jogo que o Fábio até ensinou, que eu nem sabia o que era, que tu fazia... Agora não lembro o nome. Mas assim, que tu desenhava no chão e daí fazia as tampinhas, lembra? Então, eu ensinei Carrinho também. de lomba. Carrinho de lomba. Cinco Maria. Dá pra resgatar Cinco vários Maria. brinquedos. Gente, outro dia eu e a minha mãe costuramos Cinco Maria. Eu e minha mãe, imagina. Mãe, como é que a gente faz isso aqui? Daí a minha mãe lembrava, me relembrou como é que eu fiquei minha mãe jogando. Aí o Noah achou que, então tá, e tacava as Maria em nós, né? Querido. Então é isso, eu acho que é sobre isso. É a gente largar o celular. E procurar. Pra ajudar eles também, né? E o adolescente também, viu? Porque os adolescentes, eles querem se afastar dos pais um pouco, né? Fazer seus grupos e tal. Mas o pouco que eles querem ficar com a gente, que eles ficam com a gente, eu acho que também é muito interessante a gente estar disposto. Eles querem atenção, querem conversar, né? Então, assim... filho, vamos hoje caminhar, vamos hoje fazer um exercício, vamos hoje cozinhar alguma coisa, né? E eu acho que isso tudo ajuda a gente a também nós sairmos da tela e ensinar eles a sair, né? Bom, nós temos 5 minutos, papo com essas 3 mulheres empoderadas e profissionais aqui. Meu Deus, já. Tem açúcar.
Desculpa, eu não Meu consigo. Deus do céu. Esse é o momento. Esse momento. Café não. Café tem Esse é o açúcar, não dá. momento sui generis do programa. A psiquiatra do programa foi Eu convidada. consegui tirar o ela chegou- açúcar dele. Chegou atrasada. Ela chegou atrasada, é ansiosa, chanelinha. compulsiva por comprar brinquedos. Café, né? né? Tomando café. E ainda quer açúcar, na frente da nutricionista e da especialista em alimentação Mas, saudável. pessoal, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu vou me abrir nesses 2 minutos que 2 faltam. minutos pra gente te abrir, então. Deixa eu me Ela tá abrir. botando açúcar no café que ela tá desesperada. É, Todo mundo aqui só de olho. Tá. É. E eu posso usar Três- essa colher? Tá. 3 colheres de açúcar já Eu é vou demais. contar pra Tira vocês. uma na próxima, tá? Tá, não. Não. Eu vou contar. Eu faço terapia, né? A gente precisa fazer terapia também, senão a gente não Sim, consegue sim. se manter são pra ajudar, né? Se a Não gente dá. não se ajuda, Não dá. como é que Não vai vai ajudar ajudar os os outros? outros. Não dá. E aí eu tava lá conversando com a minha terapeuta, que eu tenho, né, eu que tenho crise de pânico. E aí eu não tenho, eu passo mal, né? Eu começo a passar mal. E aí eu falei assim, gente, mas eu fiz tudo. Isso que faz o quê? Acho que 2, 3 anos, né? Que eu já vi. E aí, às vezes, ainda tem. Aí eu falei, gente, mas eu me trato, eu faço terapia. Eu fiz mindfulness, né? O que tu fez? Mindfulness, que é 1 Tô ano aqui dessa agora. terapia, né? De Ah, sim. respiração e tal. Eu fui em centro budista. Eu cuido muito da minha parte espiritual. E aí, nisso, assim, já tô faz acho que 1 ano com essa terapeuta. Né? Aí ela olha pra mim e diz, sabe que outro dia tu me disse que tava comendo um Mac? Que tu tem os brinquedinhos do Mac, eu como Mac horrores. Gabi, tu cuida da tua saúde. E aí, gente, Aí já. Força nutricionista. Força. e aí, eu tô meu avó, viu? Aí eu peguei e disse assim, putz, não. Aí ela falou, Gabi, tu come o quê? Eu falei, não vou contar. Eu falei, não vou. Não contou, não te abriu pra terapeuta. Não vou contar, mas assim, ela sabe que quase todo dia eu vou no Mac, às vezes, né? Tem umas fases. Então aí ela Descobrimos disse, o pânico Gabi! Descobrimos todo Aí ela disse, Gabi, a única coisa que tu não tá cuidando é saúde, né? E eu, pá, é verdade. Daí agora também eu tô nessa... Aí eu tô nessa agora de melhorar minha saúde, que nem tu. É, exatamente, eu também tô nessa. Isso. Agora, depoimento importantíssimo teu. Às vezes a gente. Então não adianta tratar tudo e não tratar o corpo. Exatamente. É. Não, é Ó, isso mas que E eu tava também não falando quer até agora. dizer que tu não se tu ser magra, né? Tu não ter uma obesidade, um sobrepeso. Que Tipo, tu tá bem. que eu Não, como é bem. saudável, Não, não. né? Não, mas Tipo como é- saladas que eu comi a última vez faz 3 anos. Meu Deus do céu. No- Mentira! Mentira! Mas é verdade, entendeu? Mas é A verdade. psiquiatra tá nesse ponto, gente. Tô sendo honesta e é aqui, importante viu? o depoimento dela, porque a gente pensa que o psiquiatra, o profissional da nutrição, a profissional da não tem psicologia, problema. eles não têm problemas Eles nenhum. são- Não, são seres humanos normais. Já Será temos real? 2 meu, é a compulsão de compra e a ansiedade. É, exatamente. Agora, Mac não dá, né? Todo dia. É que é triste. Não, né? todo dia não dá, Não dá, né? né? Não, mas eu nem Também não dá pra abolir. Não, é que eu já tô segurando ela aqui pelo braço, porque ela Já vai me deixa eu levar só contar. lá A pro gente não vai consultório, vai me levar. Deixa eu só contar. A gente fez uma experiência com o Mac. Ele tá há 3 anos dentro da caixinha. vocês fizeram. E ele tá duro. E ele não tem cheiro, ele não mofou, ele não nada. É verdade É esse um bilhete. plásticozinho. Gente, você para Vocês de comer fizeram uma Mac. experiência com o Mac? Tu fez? Tá Então, três se ela fez, é Tá verdade. 3 pedra. anos, tá uma pé. Tu Sabe quando bate. que é? A batatinha frita também. Tá igual. Ela não cheirou, sabe ela o não que mofou. que Vocês já o- viram algum alimento não cheirar e não mofar depois Sabe do o que tempo? meu marido falou? Então Às imagina vezes o a que gente que tá come dentro de batata ti. frita e coisa no carro e cai, né? Sim. E daí às vezes eu não lavo. Aí o Cássio disse, realmente esse McDonald's aqui tem alguma coisa. Falei, por quê? Porque essas batatas daqui a 6 meses não vem barata aí? Falei, Não verdade, amor. Nutrifran, Essa é salva a real. gente, pelo amor de Salvar. Deus. Por favor. Só pra eu complementar aqui, a gente tava falando um ponto importante, quando a gente fala de saúde... Eu a fui gente- honesta. Vai, Acabou com o clima. Já todo mundo rindo aqui. Mas é que a gente tem que pensar organicamente no que nos faz falta. Porque você tava... Ah, mas eu parei de beber álcool. Deixa eu deixar tudo explicar. Eu não bebo bebidas de álcool faz 5 anos. E isso melhorou muito a minha vida. Tá Meus bom. exames estão Ajuda, ótimos. Depois que ele entrou pro A. Mas vamos É, seguir. não pode beber álcool, que álcool faz muito mal pro organismo. Pegando o gancho aqui da história Da bomba relógio, que é da psiquiatra. Gabi aqui, a gente tem que pensar organicamente nas coisas que nos fazem bem, né? Então, você falou, tô fazendo tudo, tô fazendo mais terapia, e você tá trabalhando todo psicológico lá,
Só que assim, teus hormônios estão um caco, né? Que nem tu falou, mas Espiritual, na comida tá. não. Beleza, você tá cuidando dessas coisas que são importantes, mas organicamente, você tem nutriente para fazer você se sentir Como é bem? que tá teu combustível? Sabe? Eu atendo hoje tá muito comum deficiência de B12, né? Se não Bem já comum. repus, não tenho, mas é verdade. É muito comum. E quando a B12, eu falo porque eu tenho que ficar me suplementando. Eu carne? também. Eu como carne. quem não só que come é eu tenho, pior eu ainda. tenho Eu sei uma disso. questão ali Depressão. intestinal que eu tenho dificuldade de absorção. Entendi a causa. E aí a gente vem no que a Tati falou. Entender o porquê, sabe? E quando a gente tá com deficiência de B12, a gente... A Inclusive, falta no de... consultório é um diagnóstico diferencial. A gente tem que pedir B12. É, Dá muito sentido. justamente, a falta de B12, ela leva à depressão, sabe? Então, assim, quando você tá começando, às vezes tá, jururu, tudo, a vida é um problema, tudo é um problema, tudo é ruim. É a B12. Às vezes é falta de B12. Ou tireoide. As duas que Entende? a Mas gente mais procura. é que tá tudo... O Junto. corpo funciona num contexto. Então, às vezes, tu tá com problema na tireoide, tu não vai... Né? Problema no fígado, tu não tá produzindo os hormônios, tu não tá... Tudo entra em colapso, sabe? Então, por isso que a gente bate que a gente... Vamos fechar com o que a gente começou, né? Cuidar de todas as áreas da vida. Não adianta eu querer suplementar a vitamina sem pensar em todo o contexto. Estourou Ou querer nosso que o tempo. meu filho largue as telas e fica 12 horas nas telas. É. Estourou tem nosso como. tempo, Tati, obrigado. Um recado final para os nossos ouvintes e também para a psiquiatra doutora Gabriela, que come Mac, come... Não, Meus não. exames estão bons. A Tati dá bom dia pro sol. A Gabi come Mac. Tu pode dar um No bom dia café pro da sol de manhã. manhã ou pode ser no final da tarde também, né? Também. Pode ser. Vamos lá, Tati, um recado final para os nossos ouvintes, Recado para nossa final. audiência. Psicoterapia é vida e alimento Pimenta é é remédio. remédio. Ai, que amor, adorei. Nutrifran, obrigado e um recado final. Vou finalizar com uma frase que eu uso no consultório que eu gosto muito. Dedique-se a você, nutra seu corpo e ame a vida. Aê! Doutora Gabriela, um recado final. Troque telas e Mac. E Mac, troque o Mac por outra coisa, né? Troque o Mac. Troque telas e Mac. Troque telas. Compra o X do vizinho. Isso aí. Obrigado, doutora Gabriela Eu que agradeço. Carneiro Monteiro. Procurem elas no Instagram também. Doutora Gabriela Carneiro Monteiro. Troque telas. Franciele Bratza, Nutrifran, também a Tatiane Fernandes, que é psicóloga. Procurem elas, mantenham contato, vejam os vídeos, vejam as receitas, enfim, tem uma série de coisas bacanas. Elas utilizam muito bem as redes sociais. São profissionais qualificados, cada um na sua área, e também elas vendem o seu produto, né? Na verdade, o seu conhecimento, o seu conteúdo, tudo aquilo que aprenderam, a ciência, a pesquisa, não são biconas aí na área que elas atuam, são profissionais sérias, então procurem elas também e esse é o objetivo do programa, né? A gente descobrir também, entre outras coisas, que a nossa psiquiatra come Mac. Come Mac. No meio, e ela fala isso no meio da nutricionista, né? Eu sou dessa. Mas ela viu que ela vai mudar. Ela vai mudar, vai mudar. Já tô melhor. Hoje é o dia da mudança. Tá Esse mês acho que eu maravilhosa, nem ela não tomei. toma álcool. Álcool eu não tomo. Álcool ela largou. Eu? Não, Por faz isso que eu vi anos. alguém que tá sabendo de vez em quando aí pelas ruas da minha Não, cidade. álcool nunca.